Capítulo 16. O homem prepara os pensamentos do seu coração, mas a resposta que ele dá vem de Jeová. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina as motivações. Confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Jeová faz que tudo contribua para o seu propósito, até mesmo os maus para o dia da calamidade. Todos os de coração orgulhoso são detestáveis para Jeová. Tenha certeza de que eles não ficarão impunes. Por meio do amor leal e da fidelidade, expia-se o erro, e por temer a Jeová, a pessoa se afasta do mal. Quando Jeová se agrada dos caminhos de um homem, faz com que até os seus inimigos fiquem em paz com ele. Melhor o pouco com justiça do que muita renda com injustiça. O homem pode traçar no coração o seu caminho, mas é Jeová quem orienta os seus passos. Os lábios do rei devem proferir decisões inspiradas. Ele nunca deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos são da parte de Jeová. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Práticas más são detestáveis para os reis, pois é por meio da justiça que se estabelece firmemente o trono. As palavras dos justos são um prazer para os reis. Eles amam quem fala a verdade. A fúria do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalma. Quando o rosto do rei se ilumina, a vida, seu favor é como uma nuvem de chuva na primavera. É muito melhor obter sabedoria do que ouro. Mais vale ganhar entendimento do que prata. A estrada dos justos se desvia do mal. Quem vigia seu caminho preserva sua vida. O orgulho vem antes da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço. Melhor ser humilde entre os mansos do que repartir despojo com os arrogantes. Quem mostra entendimento num assunto será bem-sucedido, e feliz é aquele que confia em Jeová. Quem tem coração sábio será chamado de entendido, e quem fala palavras bondosas é mais persuasivo. O entendimento é fonte de vida para os que o possuem, mas os tolos são disciplinados pela sua própria tolice. O coração do sábio dá entendimento à sua boca e acrescenta persuasão às suas palavras. Declarações agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e uma cura para os ossos. Há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. O apetite do trabalhador o faz trabalhar arduamente, pois a fome o impele a fazer isso. O homem imprestável traz à tona o que é mal. Suas palavras são como um fogo abrasador. O homem briguento provoca discórdias, e o caluniador separa bons amigos. O homem violento instiga seu próximo e o leva para o mau caminho. Ele pisca o olho ao tramar perversidades, aperta os lábios ao praticar o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de beleza quando se acham no caminho da justiça. Quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente, e quem controla a si mesmo é melhor do que quem conquista uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas toda a decisão indicada por ela vem de Jeová. Capítulo 17. Melhor um pedaço de pão seco onde há paz do que uma casa cheia de banquetes junto com discussões. O servo que tem perspicácia terá autoridade sobre o filho que age de modo vergonhoso e receberá parte da herança como um dos irmãos. O cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, mas é Jeová quem examina os corações. Os maus prestam atenção em palavras que ferem, e os mentirosos escutam a língua maldosa. Quem zomba do pobre insulta aquele que o fez,
Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará impune. Os netos são uma coroa para os idosos, e os pais são a glória dos filhos. Palavras corretas não são próprias para o tolo, quanto menos, então, palavras falsas para um governante. Um presente é como uma pedra preciosa para o seu dono. Torna-o bem-sucedido aonde quer que ele vá. Quem perdoa uma transgressão promove o amor, mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. Uma repreensão tem efeito mais profundo em quem tem entendimento do que bater 100 vezes em quem é tolo. Os maus só buscam a rebeldia, mas um mensageiro cruel será enviado para puni-los. Melhor encontrar uma ursa que perdeu seus filhotes do que se deparar com um tolo em sua tolice. Se alguém paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma briga é como abrir uma comporta. Retire-se antes de estourar a discussão. Quem absolve o culpado e quem condena o inocente, tanto um como o outro são detestáveis para Jeová. De que adianta o tolo ter recursos para adquirir sabedoria, se não tem o desejo de adquiri-la? O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. O homem que não tem bom senso dá um aperto de mão e concorda em ser fiador na presença do seu próximo. Quem ama a briga, ama a transgressão. Quem faz alta a sua porta, procura a ruína. Quem tem coração tortuoso não será bem-sucedido, e quem fala mentiras cairá na desgraça. Quem é pai de um filho tolo terá tristeza, e o pai de um filho insensato não tem alegria. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as energias da pessoa. Quem é mau aceita suborno às escondidas para perverter o caminho da justiça. A sabedoria está bem diante de quem tem discernimento, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza ao seu pai e amargura àquela que o deu à luz. Não é bom punir o justo, e açoitar pessoas honradas vai contra o que é certo. O homem de conhecimento controla as suas palavras, e o homem de discernimento mantém a calma. Até o tolo é considerado sábio quando fica calado, e quem fecha os lábios é considerado alguém de discernimento. Capítulo 18. Quem se isola busca seus desejos egoístas. Rejeita toda a sabedoria prática. O tolo não tem prazer no entendimento, prefere divulgar o que tem no coração. Com os maus vem o desprezo, e com a desonra vem a humilhação. As palavras da boca do homem são como águas profundas. A fonte da sabedoria é como um riacho transbordante. Não é bom mostrar parcialidade a favor de quem é mau, nem privar o justo da justiça. As palavras do tolo provocam discussões, e sua boca atrai uma surra. A boca do tolo é sua ruína, e seus lábios são uma armadilha para a sua vida. As palavras do caluniador são como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem direto para o estômago. Quem é preguiçoso no seu trabalho é irmão de quem causa destruição. O nome de Jeová é uma torre forte. O justo corre para dentro dela e recebe proteção. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Na sua imaginação, ela é como uma muralha protetora. Antes da queda, o coração do homem é arrogante, e antes da glória, a humildade. Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. O espírito do homem pode sustentá-lo na sua doença,
Mas quem pode suportar o espírito abatido? O coração de quem tem entendimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Um presente abre as portas para quem o dá e lhe permite ter acesso a pessoas importantes. O primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que vem a outra parte e o interroga. Lançar sortes acaba com as disputas e decide questões entre adversários poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e há disputas que são como as trancas de uma fortaleza. Dos frutos das suas palavras, o homem encherá o seu estômago. Ele se fartará com o produto dos seus lábios. Morte e vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão os seus frutos. Quem encontra uma boa esposa encontra algo bom e recebe o favor de Jeová. O pobre fala suplicando, mas o rico responde de modo duro. Alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Capítulo 19. Melhor ser pobre e andar em integridade do que ser tolo e falar mentiras. Não é bom a pessoa não ter conhecimento, e quem age precipitadamente peca. É a tolice do homem que distorce o seu caminho, e o seu coração fica furioso com Jeová. A riqueza atrai muitos amigos, mas o pobre até pelo amigo será abandonado. A testemunha falsa não ficará impune, e quem só fala mentiras não escapará. Muitos buscam o favor de um nobre, e todos são amigos de quem dá presentes. Se todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais os seus amigos se afastarão dele. Ele vai atrás deles com pedidos, mas ninguém responde. Quem obtém bom senso ama a si mesmo. Quem preza o discernimento será bem-sucedido. A testemunha falsa não ficará impune, e quem só fala mentiras morrerá. Não é próprio para o tolo viver em luxo, e muito menos para um servo governar príncipes. A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. A fúria do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a vegetação. O filho tolo causa dificuldades ao seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira que não para de pingar. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a esposa prudente vem de Jeová. A preguiça causa sono profundo, e a pessoa preguiçosa passará fome. Quem guarda os mandamentos preserva a sua vida. Quem descuida da própria conduta morrerá. Quem mostra favor ao pobre empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. Discipline o seu filho enquanto há esperança. Não se torne responsável pela morte dele. O homem que se irrita facilmente será punido. Se você tentar poupá-lo, terá de fazer isso vez após vez. Escute o conselho e aceite a disciplina para se tornar sábio no futuro. Muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Jeová que prevalecerá. O que se deseja num homem é seu amor leal. Melhor ser pobre do que mentiroso. O temor de Jeová conduz à vida. Quem o tem, descansará tranquilo, livre de perigo. O preguiçoso enfia a mão na tigela, mas nem se esforça em levá-la de volta à boca. Golpeie o zombador para que o inexperiente se torne prudente. Repreenda quem tem entendimento e ele aumentará em conhecimento. Quem maltrata o pai e manda embora a mãe é um filho que causa vergonha e desonra. Meu filho,
Se você deixar de escutar a disciplina, você se desviará das declarações de conhecimento. A testemunha imprestável zomba da justiça, e a boca dos perversos devora o que é mau. A condenação está reservada para os zombadores, e os golpes para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é zombador, e o álcool é indisciplinado. Quem se perde por causa deles não é sábio. O pavor de um rei é como o rugido de um leão. Quem provoca sua ira arrisca a própria vida. É honroso para o homem evitar discussões, mas qualquer tolo se envolve nelas. O preguiçoso não ara a terra no inverno, por isso mendigará durante a colheita, quando não tiver nada. Os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Muitos homens proclamam o seu próprio amor leal, mas quem pode encontrar um homem fiel? O justo está andando na sua integridade. Felizes os filhos que vierem depois dele. Quando o rei se senta no trono para julgar, elimina todos os maus com o seu olhar. Quem pode dizer: purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Pesos desonestos e medidas falsificadas são detestáveis para Jeová. Até mesmo uma criança mostra o que é pelas suas ações, se o seu comportamento é puro e correto. O ouvido que ouve e o olho que vê, foi Jeová que fez a ambos. Não ame o sono, senão você ficará pobre. Abra os olhos e terá fartura de pão. Não é bom, diz o comprador. Então vai embora e se gaba do negócio que fez. Há ouro e grande quantidade de corais, mas os lábios que transmitem conhecimento são mais preciosos. Tome a roupa do homem que se tornou fiador de um estranho, e tome dele uma garantia caso ele seja fiador de uma mulher estrangeira. Saboroso para o homem é o pão ganho por meio de mentiras, mas depois sua boca ficará cheia de cascalho. Quando há comunicação, os planos são bem-sucedidos. Trave a sua guerra com orientação perita. O caluniador espalha segredos. Não se junte com quem gosta de tagarelar. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe terá sua lâmpada apagada quando chegar a escuridão. Uma fortuna iniciada com ganância não será uma bênção no fim. Não diga, vou me vingar. Espere em Jeová, e ele o salvará. Pesos desonestos são detestáveis para Jeová, e uma balança enganosa não é boa. Os passos de um homem são dirigidos por Jeová. Como pode um homem entender seu próprio caminho? É uma armadilha para o homem dizer precipitadamente, é sagrado, e só depois pensar no voto que fez. O rei sábio separa os maus e passa sobre eles uma roda de debulhar. O fôlego do homem é a lâmpada de Jeová. Ela examina o mais íntimo do seu ser. O amor leal e a fidelidade protegem o rei. Por meio do amor leal, ele sustenta seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e o esplendor dos idosos são os seus cabelos brancos. Ferimentos e contusões removem o mal, e os golpes purificam o mais íntimo do ser. Capítulo 21. O coração do rei é como correntes de água nas mãos de Jeová. Ele o direciona para onde quiser. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina os corações. Fazer o que é correto e justo é mais agradável a Jeová do que um sacrifício.
olhos arrogantes e um coração orgulhoso. A lâmpada que guia os maus é o pecado. Os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Tesouros obtidos com uma língua mentirosa são como uma neblina passageira, uma armadilha mortal. A violência dos maus os destruirá, pois eles se negam a praticar a justiça. O caminho do homem culpado é tortuoso, mas as ações do homem puro são retas. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. O homem perverso anseia o que é mau. Ele não mostra favor ao seu próximo. Quando o zombador é punido, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa de quem é mau e faz os maus cair na ruína. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. Um presente dado em segredo abranda a ira, e o suborno dado às escondidas, o forte furor. Agir com justiça é uma alegria para o justo, mas é algo terrível para os que praticam a maldade. O homem que se desvia do caminho do entendimento descansará na companhia dos impotentes na morte. Quem ama a diversão ficará pobre. Quem ama o vinho e o azeite não ficará rico. O perverso serve de resgate para o justo, e o traiçoeiro para os íntegros. Melhor morar no deserto do que com uma esposa briguenta e geniosa. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o tolo desperdiça o que tem. Quem se empenha pela justiça e pelo amor leal, achará vida, justiça e glória. O sábio pode escalar a muralha da cidade dos valentes e minar a força em que eles confiam. Quem vigia sua boca e sua língua fica livre de problemas. Chama-se de zombador presunçoso e arrogante quem age com excessiva presunção. O desejo do preguiçoso o matará, pois suas mãos se negam a trabalhar. Ele passa o dia desejando avidamente, mas o justo dá sem reservas. O sacrifício dos maus é detestável, quanto mais quando o oferecem com más intenções. A testemunha mentirosa morrerá, mas o homem que sabe escutar será bem-sucedido em seu testemunho. O perverso mostra no rosto a sua insolência, mas é o justo que tem o caminho seguro. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor a Jeová. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a salvação pertence a Jeová. Capítulo 22. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: Jeová fez os dois. Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. A humildade e o temor de Jeová resultam em riquezas, glória e vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso, mas quem dá valor à vida fica longe deles. Eduque a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. O rico domina o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e a vara da sua fúria chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois reparte seu alimento com o pobre. Expulse o zombador, e as brigas desaparecerão, as disputas e os insultos acabarão. Quem ama a pureza de coração
e fala palavras agradáveis, terá o rei como seu amigo. Os olhos de Jeová resguardam o conhecimento, mas ele faz fracassar as palavras do traiçoeiro. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto no meio da rua. A boca da mulher imoral é uma cova funda. Quem é condenado por Jeová cairá nela. A tolice está ligada ao coração das crianças, mas a vara da disciplina a afastará delas. Tanto quem defrauda o pobre para enriquecer, como quem dá presentes ao rico, acabarão na pobreza. Preste atenção e escute as palavras dos sábios, para aplicar seu coração ao meu conhecimento, pois será agradável guardá-las no seu íntimo, para que todas elas estejam sempre nos seus lábios. A fim de que a sua confiança esteja em Jeová, dou-lhe hoje conhecimento. Já não lhe escrevi para dar conselhos e conhecimento, para lhe ensinar palavras verdadeiras e confiáveis, a fim de que você possa voltar com um relatório exato a quem o enviou? Não roube o pobre por ele ser pobre, e não oprima o humilde no portão da cidade, pois o próprio Jeová defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os defraudam. Não ande com quem se irrita facilmente, nem se envolva com quem é propenso à ira, para que você nunca aprenda seus caminhos e arme um laço para si mesmo. Não seja daqueles que dão um aperto de mão, que se tornam fiadores de empréstimos. Se não tiver como pagar, até a sua cama será tirada de debaixo de você. Não mude de lugar os antigos marcos divisórios que foram colocados pelos seus antepassados. Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, não diante de homens comuns. Capítulo 23. Quando você se sentar com um rei para comer, considere cuidadosamente o que está diante de você. Ponha uma faca na sua própria garganta se você tiver um grande apetite. Não deseje suas iguarias, pois são alimentos enganosos. Não se esgote para obter riquezas. Pare e mostre entendimento. Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem, pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. Não coma a comida de alguém mesquinho. Não deseje suas iguarias, pois ele é como alguém que fica calculando os gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado seus elogios. Não fale aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não mude de lugar os antigos marcos divisórios, nem entre no campo dos órfãos, pois o defensor deles é forte. Ele defenderá a causa deles contra você. Aplique seu coração à disciplina e seu ouvido às declarações de conhecimento. Não deixe de disciplinar o menino. Se você bater nele com a vara, ele não morrerá. Você deve bater nele com a vara para salvá-lo da sepultura. Meu filho, se o seu coração se tornar sábio, meu coração se alegrará. Meu íntimo sentirá alegria quando seus lábios falarem o que é certo. Que o seu coração não inveje os pecadores, mas que tema a Jeová o dia inteiro, pois então você terá um bom futuro e a sua esperança não lhe será tirada. Meu filho, ouça e torne-se sábio, e guie seu coração no caminho certo. Não esteja entre os que bebem muito vinho, entre os que se empanturram de carne, pois o beberrão e o glutão ficarão pobres, e a sonolência os vestirá de trapos. Escute seu pai, que causou o seu nascimento, e não despreze a sua mãe só porque ela envelheceu. Compre a verdade e nunca a venda, também a sabedoria, a disciplina e o entendimento.
O pai de um justo com certeza exultará. Quem é pai de um filho sábio se alegrará por causa dele. Seu pai e sua mãe se alegrarão, e aquela que o deu à luz exultará. Meu filho, dê-me o seu coração, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova funda, e a mulher imoral é um poço estreito. Igual a um assaltante, ela fica de emboscada e aumenta o número de homens infiéis. Quem tem ais? Quem tem ansiedades? Quem tem discussões? Quem tem queixas? Quem tem ferimentos sem nenhum motivo? Quem tem olhos vermelhos? Os que passam muito tempo bebendo vinho, os que procuram vinho misturado. Não fique olhando para a cor vermelha do vinho quando ele cintila no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde igual a uma serpente e libera veneno igual a uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e seu coração falará coisas perversas. Você ficará como quem se deita no meio do mar, como quem se deita no topo do mastro de um navio. Você dirá: bateram em mim, mas não senti nada. Deram uma surra em mim, mas não percebi. Quando é que acordarei? Preciso de mais uma bebida. Capítulo 24. Não inveje os maus, nem deseje a companhia deles, pois o coração deles trama violência, e seus lábios falam de coisas ruins. Pela sabedoria se edifica uma casa, e pelo discernimento ela é firmada. Pelo conhecimento, seus aposentos ficam cheios de todo tipo de tesouros preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e com o conhecimento, o homem aumenta a sua força. É com orientação perita que você travará a sua guerra, e com muitos conselheiros, a vitória. A verdadeira sabedoria é inalcançável para o tolo. Ele não tem nada a dizer no portão da cidade. Quem trama o mal será chamado de mestre em intrigas. Tramas tolas são pecado, e as pessoas detestam o zombador. Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Livre os que estão sendo levados para a morte, salve os que estão cambaleando para a matança. Se você disser, mas não sabíamos de nada, será que aquele que examina os corações não discernirá isso? Sim, aquele que observa você saberá e retribuirá a cada homem segundo as suas ações. Meu filho, coma mel, porque é bom. O mel dos favos é doce para o paladar. Do mesmo modo, saiba que a sabedoria é boa para você. Se a achar, você terá um bom futuro e a sua esperança não lhe será tirada. Não fique de emboscada como um homem perverso perto da casa do justo. Não destrua seu lugar de descanso. Pois mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará de novo. Mas os maus tropeçarão por causa da calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre. E quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar. Senão, Jeová verá isso e não ficará satisfeito, e fará sua ira recuar dele. Não fique aborrecido por causa dos malfeitores. Não inveje os maus, pois não há futuro para os malfeitores. A lâmpada dos maus será apagada. Meu filho, tema a Jeová e ao rei, e não se envolva com dissidentes, pois o desastre deles ocorrerá repentinamente. Quem sabe que ruína os dois trarão sobre eles? Estas declarações também são dos sábios. Não é bom mostrar parcialidade no julgamento. Quem disser àquele que é mau, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e condenado pelas nações. Mas os que o repreendem se sairão bem e serão abençoados com coisas boas.
As pessoas beijarão os lábios daquele que dá uma resposta sincera. Prepare o seu trabalho lá fora e deixe tudo pronto no campo. Depois construa a sua casa. Não testemunhe contra o seu próximo se não tiver base. Não use os seus lábios para enganar outros. Não diga, farei com ele o mesmo que ele fez comigo. Eu lhe retribuirei o que ele fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo do homem que não tem bom senso. Vi que estava cheio de ervas daninhas, o solo estava coberto de urtigas e seu muro de pedras estava em ruínas. Observei isso e fiquei pensando. Vi e aprendi a seguinte lição: um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza chegará como um ladrão, e a sua carência como um homem armado. Capítulo 25. Estes também são provérbios de Salomão e foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é manter um assunto em segredo, e a glória dos reis é examinar um assunto. Assim como os céus são elevados e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Remova a escória da prata e ela ficará completamente refinada. Retire aquele que é mau da presença do rei, e seu trono ficará firmemente estabelecido na justiça. Não honre a si mesmo diante do rei, nem ocupe um lugar entre homens importantes, pois é melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ele humilhar você na presença de um nobre. Não se apresse para entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois se o seu próximo o humilhar? Resolva a sua causa com o seu próximo, mas não revele o que lhe confidenciaram. Caso contrário, quem escuta o envergonhará, e você não poderá retirar o mau relato que espalhou. Como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. Como brincos de ouro e um enfeite de ouro puro, é a repreensão do sábio para o ouvido atento. Como a neve refrescante no dia da colheita, é o mensageiro fiel para os que o enviam, pois ele reanima o seu senhor. Como nuvens e vento que não trazem chuva, é o homem que se gaba de um presente que nunca deu. Com paciência, pode-se convencer um governante, e a língua suave pode quebrar um osso. Se você encontrar mel, coma apenas o necessário, pois se comer demais, acabará vomitando. Ponha raramente o pé na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como uma clava de guerra, uma espada ou uma flecha afiada, é o homem que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como um dente quebrado e um pé sem firmeza, é confiar, em tempos de aflição, em quem não merece crédito. Como quem tira a roupa num dia frio e como vinagre derramado na soda, é aquele que canta canções para um coração triste. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe pão para comer. Se estiver com sede, dê-lhe água para beber, pois assim você amontoará brasas sobre a cabeça dele, e Jeová recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua tagarela rostos irados. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. Como água fresca para a alma cansada, assim é a notícia boa de uma terra distante. Como uma nascente barrenta e uma fonte poluída, é o justo que cede diante de quem é mau. Não é bom comer mel demais, nem é glorioso buscar a própria glória. Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Capítulo 26. Como a neve no verão,
e a chuva na colheita, assim a honra não é própria para o tolo. Assim como o pássaro tem motivo para fugir e a andorinha para voar, assim a maldição não vem sem nenhum motivo. O chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não pense que é sábio. Como alguém que mutila os próprios pés e prejudica a si mesmo, assim é quem confia seus assuntos ao tolo. Como as pernas fracas de um manco, assim é um provérbio na boca dos tolos. Como amarrar uma pedra na funda, assim é dar glória a um tolo. Como uma planta espinhosa na mão do bêbado, assim é um provérbio na boca dos tolos. Como um arqueiro que fere ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou qualquer um que passa. Assim como o cão que volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Você já viu um homem que pensa que é sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: há um leão jovem na estrada, há um leão no meio da rua. A porta gira em suas dobradiças e o preguiçoso em sua cama. O preguiçoso enfia a mão na tigela, mas fica cansado demais para levá-la de volta à boca. O preguiçoso pensa que é mais sábio do que 7 pessoas que respondem de modo sensato. Como alguém que agarra as orelhas de um cão, é quem passa e fica furioso por causa da discussão dos outros. Como um louco que atira dardos ardentes e flechas mortais, assim é o homem que engana seu próximo e diz: eu só estava brincando. Onde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para atiçar uma discussão. As palavras do caluniador são como petiscos saborosos, que são engolidos com facilidade e descem direto para o estômago. Como a prata que reveste um caco de barro, assim são as palavras carinhosas vindas de um coração mau. Quem odeia outros, disfarça isso com os lábios, mas abriga falsidade dentro de si. Apesar de ele falar de modo gentil, não acredite nele, pois há 7 coisas detestáveis no seu coração. Embora seu ódio seja escondido pela falsidade, sua maldade será exposta na congregação. Quem cava um buraco, cairá nele, e quem rola uma pedra será atingido por ela. A língua mentirosa odeia aqueles a quem ela oprime, e a boca bajuladora causa ruína. Capítulo 27. Não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que cada dia trará. Que outros, não a sua própria boca, façam elogios a você. Que outra pessoa faça isso, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é uma carga, mas a irritação causada por um tolo é mais pesada do que as duas. O furor é cruel e a ira é como uma enxurrada, mas quem pode resistir ao ciúme? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor escondido. Leais são os ferimentos causados por um amigo, mas muitos são os beijos do inimigo. Quem está com um apetite saciado, recusa o mel dos favos, mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Como um pássaro afastado do ninho, é o homem afastado do seu lar. Óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero.
Não abandone o seu amigo ou o amigo do seu pai, e não vá à casa do seu irmão quando você sofrer uma calamidade. Melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Tome a roupa do homem que se tornou fiador de um estranho, e tome dele uma garantia caso ele seja fiador de uma mulher estrangeira. Quando alguém abençoa seu próximo com voz bem alta de manhã cedo, isso é encarado por ele como maldição. A esposa briguenta é como uma goteira que pinga sem parar num dia de chuva. Quem consegue detê-la, consegue deter o vento e consegue pegar óleo com a mão direita. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem cuida do seu senhor será honrado. Assim como a água reflete o rosto de um homem, assim o coração de um homem reflete o de outro. A sepultura e o lugar de destruição nunca se saciam. Assim também os olhos do homem são insaciáveis. Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Mesmo que você triture o tolo como grãos no pilão, sua tolice não se afastará dele. Você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas, pois as riquezas não duram para sempre, nem a coroa por todas as gerações. A relva verde desaparece, e aparece a relva nova, e é recolhida a vegetação dos montes. Os carneirinhos fornecem a sua roupa, e os bodes fornecem o preço de um campo. Também há bastante leite de cabra para alimentar você, para alimentar os da sua casa e para sustentar as suas servas. Capítulo 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são tão confiantes como um leão. Quando há transgressão no país, há uma sucessão de príncipes. Mas com a ajuda de um homem de discernimento e conhecimento, o príncipe permanecerá por muito tempo. O pobre que defrauda os humildes é como a chuva devastadora que acaba com todo o alimento. Os que abandonam a lei elogiam quem é mau, mas os que obedecem à lei ficam indignados com eles. Os maus não podem entender a justiça, mas os que buscam a Jeová podem entender tudo. Melhor o pobre que anda na sua integridade do que o rico que segue caminhos corruptos. O filho que tem entendimento obedece à lei, mas quem é amigo de glutões desonra seu pai. Quem aumenta a sua riqueza por meio de juros ou lucros injustos, acumula-a para aquele que mostra favor aos pobres. Quem se recusa a dar ouvidos à lei, até mesmo sua oração é detestável. Quem desvia o justo para o mau caminho, cairá na sua própria armadilha, mas os íntegros herdarão o que é bom. O rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem discernimento o vê como ele realmente é. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os maus sobem ao poder, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas aquele que as confessa e abandona será tratado com misericórdia. Feliz o homem que sempre está vigilante, mas quem endurece seu coração sofrerá calamidade. Como o leão que ruge e o urso que ataca, é o governante perverso que domina sobre um povo indefeso. O líder que não tem discernimento abusa do poder,
mas quem odeia o lucro desonesto prolongará sua vida. O homem atormentado pela culpa de sangue por ter tirado uma vida será fugitivo até a sepultura, que ninguém o ajude. Quem anda de modo íntegro será salvo, mas quem segue caminhos tortuosos cairá repentinamente. Quem cultiva seu solo se fartará de pão, mas quem se empenha por coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não continuará inocente. Não é bom mostrar parcialidade, mas talvez um homem faça o que é errado por um pedaço de pão. O homem invejoso corre atrás de riquezas, sem saber que a pobreza virá sobre ele. Quem repreende um homem achará por fim mais favor do que alguém que usa a língua para bajular. Quem rouba o pai e a mãe e diz, isso não é errado, é parceiro do homem que causa ruína. A pessoa gananciosa provoca discórdias, mas quem confia em Jeová prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria escapará. Quem dá aos pobres não terá falta de nada, mas quem fecha os olhos para eles receberá muitas maldições. Quando os maus sobem ao poder, o homem se esconde, mas quando eles morrem, os justos se tornam muitos. Capítulo 29. O homem que continua obstinado depois de muita repreensão será arruinado de repente, e não haverá remédio. Quando os justos são muitos, o povo se alegra, mas quando os maus governam, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. Por meio da justiça, o rei dá estabilidade ao país, mas o homem que procura suborno leva o país à ruína. O homem que bajula seu próximo arma uma rede para os pés dele. A transgressão do perverso é um laço para ele, mas o justo grita de alegria e exulta. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas os maus não se importam com isso. Homens que se gabam incendeiam a cidade, mas os sábios acalmam a ira. Quando um sábio entra numa controvérsia com um tolo, há exaltação e zombaria, mas nada é resolvido. Homens sanguinários odeiam quem é inocente e procuram tirar a vida do justo. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio continua calmo e a mantém sob controle. Quando o governante dá atenção a mentiras, todos os seus servos são maus. O pobre e o opressor têm isto em comum: Jeová dá luz aos olhos dos dois. Se um rei julgar os pobres de modo imparcial, seu trono estará sempre seguro. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança deixada solta causa vergonha à sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e ele lhe trará descanso e dará grande prazer a você. Quando não há visão, o povo fica sem controle, mas os que obedecem à lei são felizes. Um servo não se deixará corrigir só com palavras, pois, embora ele compreenda, não obedece. Você já observou um homem que fala de modo precipitado? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se um servo é mimado desde jovem, ele acabará se tornando um ingrato. O homem que facilmente se ira provoca brigas, e quem é propenso à ira comete muitas transgressões. A arrogância do homem o humilhará,
mas quem é humilde de espírito terá glória. Quem é parceiro de um ladrão odeia a si mesmo. Ele ouve a convocação para testemunhar, mas não relata nada. Tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Muitos buscam uma audiência com um governante, mas é de Jeová que se obtém justiça. O homem injusto é detestável para os justos, e quem anda no caminho reto é detestável para quem é mau. Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque. A mensagem importante que ele transmitiu a Itiel e a Ucal. Sou mais ignorante do que qualquer outro, e não tenho o entendimento que um homem deveria ter. Não aprendi a sabedoria e não tenho o conhecimento do Santíssimo. Quem subiu ao céu e depois desceu? Quem ajuntou o vento na palma das mãos? Quem embrulhou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho, se é que você sabe? Toda declaração de Deus é pura. Ele é um escudo para os que se refugiam nele. Não acrescente nada às palavras dele, senão ele o repreenderá, e ficará claro que você é um mentiroso. 2 coisas eu te peço. Não me negues isto antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riquezas. Dá-me apenas a minha porção de alimento, para que eu não me farte e te negue e diga: quem é Jeová? Nem fique pobre e roube, e desonre o nome do meu Deus. Não calunie um servo diante do senhor dele, senão ele amaldiçoará você e você será considerado o culpado. Há uma geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi purificada da sua imundície. Há uma geração que tem olhos tão arrogantes e um olhar tão orgulhoso. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos maxilares são facas. Eles devoram os humildes da terra e eliminam os pobres do meio da humanidade. As sanguessugas têm 2 filhas que gritam: mais, mais! Há 3 coisas que não ficam satisfeitas, 4 que nunca dizem chega: a sepultura e o ventre estéril, a terra sedenta de água e o fogo, que nunca diz chega. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes de águia. Há 3 coisas que estão além da minha compreensão, 4 que eu não entendo: o caminho da águia nos céus, o caminho da serpente sobre uma rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra tremer, 4 coisas que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei, um tolo empanturrado de comida, uma mulher odiada que é tomada como esposa e uma serva que toma o lugar da sua senhora. Há 4 criaturas que estão entre as menores da terra, mas são instintivamente sábias. As formigas não são criaturas fortes, ainda assim preparam seu alimento no verão. Os procávias não são criaturas poderosas, mas fazem sua casa nos rochedos. Os gafanhotos não têm rei, mas todos eles avançam em fileiras. A lagartixa gruda em tudo com as suas patas e entra no palácio do rei. Há 3 coisas que andam de modo impressionante, 4 coisas que são impressionantes ao se mover: o leão, que é o mais valente dos animais e não recua diante de ninguém,
o galgo, o bode e o rei acompanhado de seu exército. Se você foi tolo e enalteceu a si mesmo, ou se planejou fazer isso, ponha a mão sobre a boca. Pois assim como bater o leite produz manteiga e apertar o nariz faz sair sangue, assim também atiçar a ira provoca discussões. Capítulo 31. Palavras do rei Lemuel. As palavras importantes que sua mãe falou para o instruir. O que devo lhe dizer, meu filho? O que, filho do meu ventre? O que, filho dos meus votos? Não entregue o seu vigor às mulheres, nem siga caminhos que destroem reis. Não é apropriado para os reis, ó Lemuel, não é apropriado para os reis beber vinho, nem para os governantes dizer: onde está a minha bebida? Para que não bebam e se esqueçam do que foi decretado e neguem os direitos dos humildes. Dê álcool aos que estão morrendo e vinho aos que estão amargurados. Que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza, que não se lembrem mais da sua desgraça. Fale a favor de quem não pode falar. Defenda os direitos de todos os que estão morrendo. Fale por eles e julgue com justiça. Defenda os direitos dos humildes e dos pobres. Quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que o de corais. Seu marido confia nela de coração, e a ele não falta nada de valor. Ela o recompensa com o bem, não com o mal, todos os dias da sua vida. Ela obtém lã e linho e tem prazer em trabalhar com as mãos. Ela é como os navios de um mercador, de longe traz o seu alimento. Também se levanta enquanto ainda é noite, para dar comida aos da sua casa e porções às suas servas. Ela decide obter um campo e o compra. Planta um vinhedo com o resultado do seu trabalho. Ela se prepara para o trabalho árduo e fortalece seus braços. Ela vê que seus negócios são lucrativos, sua lâmpada não se apaga à noite. Suas mãos seguram a roca de fiar, suas mãos pegam o fuso. Ela estende a mão ao humilde e abre as mãos ao pobre. Ela não se preocupa com os da sua casa quando neva, pois todos eles usam roupas quentes. Ela faz as suas próprias colchas. Sua roupa é de linho e de lã roxa. Seu marido é bem conhecido nos portões da cidade, onde se senta entre os anciãos do país. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos aos mercadores. Ela se veste de força e esplendor, e olha para o futuro com confiança. Ela abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido se levanta e também a elogia. Há muitas esposas capazes, mas você supera a todas elas. O encanto talvez seja falso, e a beleza talvez seja passageira, mas a mulher que teme a Jeová receberá elogios. Que ela seja recompensada pelo que faz, e que seja elogiada nos portões da cidade pelas suas obras.